um dia de reconhecimento da profissão, né? Dessa profissão que é tão importante, porque quando a gente fala de biólogo, a gente está falando daquele indivíduo, daquele profissional que tem por função principal, né, estudar todos os tipos de vida, todos os tipos de meio que se encontram e possibilitar que tenha a manutenção ou então até a melhoria daquele meio com relação às relações que ele oferece e, consequentemente, das possibilidades que aquele meio traz para a população como um todo, né? Então eu sempre falo o seguinte, que a biologia é muito ampla, né? Uma área extremamente ampla que tem várias divisões, e essas divisões são legais porque possibilitam diferentes áreas de trabalho. Então, por exemplo, quando você fala da vida, né, propriamente dita, você tem desde a vida humana, né, quando você estuda os tipos de sistemas que tem no corpo, as relações entre esses sistemas, as células que formam esses sistemas, enfim. É algo bem minucioso, então, que inclusive cai dentro da área, aí, por exemplo, da medicina. Ao mesmo tempo, você tem dentro da biologia também a área de química e física, que você vai conseguir entender ali as reações químicas que acontecem dentro do corpo, as reações químicas que acontecem no meio ambiente, né? Então, aí dentro dessa área você pode cair tanto dentro da área da medicina, quanto dentro da área, por exemplo, da agronomia. Por quê? Porque para você compreender as reações químicas que acontecem no meio, você tem que compreender, você tem que ter essa base, né, formada lá na sua formação mesmo como biólogo. Quando você, por exemplo, estuda a parte de ecologia, você vai entender aquelas situações que o meio possibilita para você, então as relações biológicas existentes. Então, cara, é uma área extremamente ampla e que a gente fala que está dentro da área de novidade. Por quê? Porque a cada dia você tem coisas novas sendo descobertas. A gente até brinca em biologia que, embora em matemática você tenha as grandes verdades, em biologia você tem verdades que são às vezes passageiras. Aquilo que às vezes é verdade hoje pode não ser amanhã, devido às novas descobertas que você tem. Então, daí a necessidade do biólogo, ele está sempre entrando em pesquisa e participando e lendo para poder identificar coisas novas. Hoje eu acho que uma das grandes áreas que cresce dentro da área da biologia é a parte de genética, né? O melhoramento genético. Aí dentro do melhoramento genético você tem tanto de plantas quanto de animais. Um exemplo clássico, esses dias atrás a gente estava fazendo um podcast falando sobre gado A2, né? O leite A2. É interessante que você tem uma vaca que produz um tipo de leite que é muito mais fácil para poder fazer o processo digestório, né, na pessoa. Então isso é possível graças ao quê? Graças a melhorias genéticas que a gente teve. Dentro da produção, por exemplo, dessa mesma situação, você tem, por exemplo, o início do cultivo de soja dentro do Mato Grosso, na região de Sinop, em torno de 35, 40 sacas por hectare. Hoje nós temos 90 e poucos de média. Tem locais que você chega até mais de 100 sacas por hectare. Então, assim, essa melhoria só foi possível graças ao quê? Graças a esses trabalhos genéticos que foram realizados lá atrás, principalmente por órgãos responsáveis e que tem biólogos trabalhando dentro. Um exemplo clássico é a Embrapa, né, que se faz uso. Mas aí temos outra, N situação, por exemplo, produção de peixe, né, a área de biólogo. A parte de relações entre seres vivos, né, a parte ecológica, a área de biólogo. Hoje um problema latente que nós temos na nossa região é a parte de produção de água, né? Fornecimento de água de qualidade e em quantidade para a população. É trabalho também realizado, não só, mas por biólogos, né? Então é uma área em crescente desenvolvimento e que a gente acredita aí que vai ter uma valorização muito grande nos anos posteriores, né? Eu sou da zona rural, né? Então eu morava em Alta Floresta, na zona rural. Fiz escola agrícola, né, ainda morando em Alta Floresta. E aí, posteriormente, quando eu terminei o ensino médio, aí eu fui para a cidade. Em Alta Floresta, na época, só tinha um curso que era da área ligada à parte ambiental, né? Tinha direito e tinha a parte da biologia, né, pela Unemate. Aí eu optei em fazer biologia pela Unemate. Sempre gostei muito da área de animais, né? Eu gostava muito de mexer com animais e dentro da biologia, desse curso eu consegui encontrar uma área que foi bem legal, que foi a parte de criação de organismos aquáticos, com destaque para piscicultura, né? E comecei a trabalhar com piscicultura, trabalhei muito tempo com isso, então aquilo que me chamou mais atenção dentro da biologia foi isso, né? E aí, posteriormente, dando aula, você acaba estudando muito, né? A biologia, como eu disse, é muito ampla, então você tem que estudar muita coisa
para poder você estar trabalhando. E aí acaba que você consegue encontrar outros campos que são extremamente interessantes a partir do momento que você vai compreendendo aquilo, né? Eu sempre falo, às vezes a gente não gosta de uma disciplina porque a gente não entende, às vezes, muito ela. A partir do momento que você começa a compreender, começa, né, a andar dentro daquilo, aí você começa a gostar mais da área. Então a biologia foi mais ou menos isso, né? Que aconteceu comigo. Eu comecei a gostar e aí quando você gosta, você vai desenvolvendo um pouco mais nela, né? Já tem 22 anos aí, né? Como professor, aí mais, né? E trabalhando nessa área, né? Que eu estou trabalhando atualmente, né? Principalmente que é a parte de recuperação de áreas degradadas. Desde quando fazia faculdade, a gente já, digamos assim, margeava, pelo menos nessa área, com a parte da piscicultura, né? Agora, especificamente com nascentes, aí agora, né, recente, faz uns 5 anos aí que a gente está trabalhando. Meu doutorado agora, por exemplo, é na área de recuperação de áreas degradadas com destaque para nascentes, né? Espero aí que a gente possa continuar trabalhando nessa área, que é uma área bem interessante, bem bacana de estar trabalhando e que pode trazer melhorias para a sociedade toda. Eu acho que o grande tchan da questão é você buscar trazer coisas melhores para a sociedade onde você está inserido, né? E eu sempre primei por isso, né? Nada mais justo de você trabalhar numa área que a gente está com um problema na cidade e espero que no futuro a gente possa estar resolvendo todos esses problemas para que não tenha, né, novas situações parecidas com o que a gente está vivendo agora nesses últimos anos, né?